Muito legal. Então, agora que a gente já viu, começou a entender um pouco a análise, a área de análise, vamos aprofundar nos tipos de análise, tá? Então, a primeira análise que a gente vai olhar aqui é a análise de dados descritiva, né? Vamos entender suas características, suas aplicações e tal. Bom, o que é, qual é o papel da análise descritiva? Né? É descrever o que aconteceu. Deixa eu ligar meu amigão aqui. O que aconteceu. Simples assim. Como assim? Bom, é, ela responde. A ideia, né? Ela vem para olhar para os dados, olhar para os fatos, olhar para as informações, depois que as informações estiverem normalizadas, né, tratadas, bonitinhas, e me dar resultados demonstrando aquilo. Milhares de exemplos, né? As notas de uma turma de uma escola, as vendas de uma empresa em determinado período. Eu estou descrevendo quanto vendeu, descrevendo quais foram as notas, descrevendo quais foram os participantes de uma pesquisa. Tá? Então eu tenho os dados, a gente chama de histórico, porque eles, uma vez persistidos em alguma estrutura, eles viram história, eles estão, né? Eles têm uma origem, eles têm um porquê, né? Bom, tem um período, né, histórico, então de período eu sempre analiso um período, né, de acontecimento, né? Não preciso me preocupar com o que causou aquilo. Por que vendeu pouco? Não é papel da descritiva. Tá? Por que as notas foram ruins? Não é papel da descritiva. Tá? E eu tomo decisão, por exemplo, se eu tenho volume de alunos, eu vou dar um prêmio para os alunos que tiveram notas maiores do que tanto. Eu preciso desse resultado, né, para poder premiar. Então, eu preciso tomar uma decisão imediata. Tá? Eu preciso premiar de novo, né? Eu sou bonzinho. Preciso premiar os melhores vendedores. Então, eu preciso saber quanto foi vendido por região, por loja e tal. Tá? Então, eu descrevo aquele volume de vendas para eu tomar a decisão de premiar. E é mais tranquilo, é a primeira análise, né? Ela é mais fácil de fazer. Ela é a base, inclusive, para tomar as outras decisões ou fazer as outras análises, né? O que eu uso lá? O que eu uso nesse momento, né? Um pouquinho de estatística, vou pegar esse cara aqui. Um pouquinho de estatística, média, mediana. Média e mediana é tranquilo, né? Média, mediana e moda, né? Média, todo mundo deve saber. Mediana, o valor ali do meio, exatamente, né? E moda, o que mais repete, qual a nota que mais repetiu naquela avaliação e tal. Gráfico de tendência e distribuição, né? Os KPIs são as chaves, né? Quais foram os elementos, por exemplo, no caso das notas, quais são as chaves da nota ali? Pode determinar critérios, né? Foram as questões alternativas, a dissertativa. No caso de vendas, quais foram as chaves? Foi volume? Foi o faturamento? Eu quero saber quem mais vendeu, em faturamento ou em unidade, né? De repente, uma pessoa só que vende um produto que é gigante de valor, não sei se ela é melhor do que aquela que está vendendo bastante do mesmo, né? Porque a probabilidade dela vender de novo aquele produto é pequena, mas a outra que vende costumeiramente, né? Então, legal isso, né? E relatório de desempenho, né? Então eu utilizo de um pouco de estatística, de visualização, né? Que são os gráficos aqui, ou simplesmente relatórios. O que eu preciso conhecer ali para fazer essa análise? É basicamente o que a gente vai ver aqui no nosso curso. Vai ver Excel, a gente vai trabalhar o Google, né? Não importa a planilha, tá? Ou do Office lá, online, não importa. Se estiver no Linux, os Libre, né? Do Linux, ou enfim, uma planilha vai ser suficiente. Planilha que consiga gerar as funções estatísticas média, mediana, moda, que me permita gráfico, já, né? E o Google Analytics, aqui não sei, né? Os insights são diferentes e tal. Mas geralmente eu estou olhando, se eu estou pensando numa estratégia de SEO, né? De análise de marketing de um site, de uma empresa, eu estou olhando para cá. Mas aqui é a fonte, né? Eu posso ter fontes diversas, né? Aí depois que eu fico um pouco melhor, eu já começo a usar o Power BI, porque os volumes aumentaram e tal. O Google Data Studio, que hoje não chama mais Google nesse momento, 2025, chama Looker, né? L-O-O-K-R-E, Looker Studio, ou Tableau, que é uma outra alternativa, né?
Eu, particularmente, ficaria nos dois aqui, acho que são mais possíveis, né? A gente vai ter uma aulinha de Power BI e uma aulinha de Google Data Studio, tá? E aí, lá na frente, né, aprender a trabalhar com o Python, a linguagem, para poder depois usar o Pandas. E aí, quando eu tiver o Pandas aqui, o Python, eu posso começar a receber esses dados, tratar e mostrar diretamente no Python, via Matplotlib, que é uma biblioteca para gerar gráfico e tal, tá? Então, olha só que legal. Excel, SQL, Python e Pandas é o caminho que a gente vai usar aqui para aprender. Quando que eu uso, né, as análises? Quando eu preciso gerar relatório, quando eu tenho que monitorar chaves numa empresa que vende, eu preciso monitorar determinados fatores. Quando eu tenho auditoria, eu quero saber como que foi o resultado das vendas das lojas esse mês, são auditorias de performance e tal. E se eu estiver trabalhando com sites e tal, SEO, análise de tráfego, né? Daí o Google Analytics, deixa eu ver se eu consigo usar aqui. O Google Analytics, aqui bonitinho. O Google Analytics, tá? Eu acho que essa aqui é melhor, ó. Vamos ver, dupla. Aí que chique, ó, uma seta dupla. Ou seja, para entender de análise, eu preciso buscar essas informações. Aí essas informações geralmente vêm em formato JSON. Então, se eu conheço JSON, eu posso aqui no Excel receber, tratar e mostrar. Ou já receber direto aqui. Mas o importante é o que se espera nessa fase? Que eu tenha dados menos sensíveis, menos complexos, mas que eu consiga fazer a extração, a limpeza e principalmente, e pelo amor de Deus, galera, principalmente, eu preciso saber mostrar. Então não é só saber, eu sou um gênio dos números, dos cálculos, da análise, eu mando de estatística, mas na hora de mostrar, meus gráficos são horríveis, meus resumos não atendem, a pessoa não consegue entender. Não. Aquele volume que você gerou vira uma massa que você vai ter que transformar numa visualização bacana. Então, dashboards bonitos que mostrem de fato, né, o valor daquilo que você coletou. Então, assim, um dashboard de vendas de uma determinada cadeia de lojas, ele tem que mostrar por unidade, tem que mostrar por tamanho de faturamento. Eu tenho que simular, né, se eu vender tanto, quanto de lucro eu vou ter, e tudo isso tem que estar bem tranquilo, bem visual e tal, né? Que é a graça. O final da história, a cereja do bolo, são os gráficos. Tá legal? Então, vamos voltar para o próximo aqui. Pum. Vamos lá. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para a gente pensar um pouquinho. Eu tenho uma equipe de atendimento, aconteceu, uma equipe de atendimento de dúvidas de curso de uma escola. Uma escola tem um curso e vários alunos, muito aluno, uma faculdade, na verdade, aqui. E assim, ficava uma equipe lá durante o dia, respondendo dúvida. E pouca dúvida. Quando chegava, rapaz, 6h30, 7 horas, estourava. Das 7 até umas 9, 10, estourava de dúvida. Por quê? Porque analisando aquilo, a gente entendeu que era turno de horário, né? As pessoas trabalhavam durante o dia, então a grande maioria, a maioria absoluta dos alunos trabalhava durante o dia, não podia estudar, deixava para estudar à noite, e é ali que tinha dúvida. Então, a gente identificou que ali era o horário possível para eles estudarem. Bom, que resultado gerou essa descrição aqui? Então, eu descrevi que 73% dos atendimentos aconteciam às 19, porque 80 e tantos por cento dos alunos trabalhavam durante o dia, né? Resultado. Eu dimensionei minha equipe que ficava parada durante o dia, que tinha, sei lá, 6 pessoas, e deixei 2, era mais suficiente, né? E aloquei, aí questões de salário e de possibilidade é outra história, tá? Mas eu realoquei e coloquei uma equipe mais forte. Por quê? À noite a gente tinha pouca gente para atender, então sobrecarregava. Então eu consegui tomar essa atitude. E outra, eu queria enviar propaganda para um novo curso, eu queria mandar um formulário para saber se está todo mundo feliz. Eu queria fazer horário para plantão de dúvida. Imagina, eu vou criar um plantão de dia, ninguém vai aparecer. Eu vou mandar um formulário para o cara responder na hora do trabalho. Então, era naquele momento que eu sabia que ele estava focado na aula, porque se ele vinha para tirar dúvida, é porque ele estava assistindo a aula, é que eu mandava lá no e-mail dele, no grupo do WhatsApp, formulário para ele responder. Então, aqui eu tenho uma descrição como exemplo. Tá? Outros exemplos aqui. Ó. Opa, acho que eu passei, foi um exemplo muito, muito rápido. Outro exemplo, relatórios mensais de vendas. Então, assim, eu posso usar a descritiva para mostrar, por exemplo, total vendido por período, total por vendedor. Então, isso ajuda no monitoramento do desempenho.
eu posso fazer uma avaliação financeira da empresa para entender que o faturamento versus que é resultado de receita menos custo, né? Como é que eu posso melhorar esse faturamento, onde eu devo mexer, geralmente é no custo, né? Porque a receita não aumenta tão fácil assim. Então, como é que eu melhoro esse custo? Ou estratégia, né? Já que eu sei que o meu problema é que está muito próximo, né? A amplitude está muito pequenininha, eu tenho que tomar uma atitude ou para faturar mais ou para gastar menos. Gastar menos geralmente é muito difícil, ou envolve sacrifício, né? Então eu vou buscar faturar mais. E isso pode envolver, por exemplo, descoberta de novos produtos, aí são outras análises, tá? Então essa aqui está mostrando que eu estou naquele momento com faturamento com resultado pequeno, porque o meu faturamento versus custo não está, depois dos impostos, não está sustentando o crescimento que eu imaginava da empresa. Tá? Então tudo isso são descrições, fatos. Eu pego os fatos que eu tenho, né, e mostro como que estão. Por que aconteceu aquilo? Não é responsabilidade da descritiva, tá? É a outra análise que a gente vai ver no próximo vídeo. Legal? Até mais!